Queridos irmãos e amigos, espero que vocês estejam bem. Pela graça de Deus, eu sou o pastor Suel Lima de Alencar e tenho o imenso prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo ministrar uma reflexão bíblica da série A Igreja que Deus Deseja, esta, a 8ª edição, e o tema de hoje é os 3 sopros de Deus sobre a igreja que Ele deseja. Veremos que nós, seres humanos, precisamos de Deus, de algo de Deus em nós, para que possamos viver, para que possamos existir plenamente com todas as nossas funções espirituais em um relacionamento com o nosso Criador. Iremos ler Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, para destacar aqui o primeiro sopro de Deus sobre o homem, portanto, sobre a igreja que Ele deseja, visto que a igreja é composta por seres humanos. Gênesis 2:7 nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor planeja formar o homem. Em Gênesis 2, o Senhor executa esse plano e forma o homem. Após formar o ser humano do pó da terra e ainda o observando, o Senhor sopra sobre os seus narizes para que o homem possa ter vida. Esse primeiro sopro de Deus sobre o homem nos ensina que a nossa vida, ela foi dada por Deus. Nos ensina ainda que todos os seres humanos hoje têm seus sentimentos mediante o soprar de Deus. Nos ensina ainda que o ser humano, ele é um ser eterno, visto que Deus, que é eterno, soprou a vida no ser humano. Desta forma, o primeiro sopro de Deus sobre o homem e sobre a igreja que Ele deseja é um sopro, ou foi um soprar, que faz com que o homem esteja vivo, que o homem esteja fisicamente bem, para que desenvolva as suas funções e viva para agradar aquele que o formou e que lhe deu a vida. O segundo sopro de Deus sobre a igreja que Ele deseja está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo 22 e 23. A Bíblia nos diz: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Deus formou o homem e soprou para que esse homem viesse se tornar alma vivente. Após a criação humana, o homem, enganado pela serpente no jardim do Éden, se distanciou do Senhor. Deus, que é bom e misericordioso, planejou resgatar essa alma vivente para si. E isso fez enviando o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. Após sua ressurreição, o Senhor Jesus apresentou-se aos seus discípulos e sobre os seus discípulos assoprou sobre eles o Espírito Santo, para que eles recebessem o Espírito Santo. O segundo sopro de Deus foi para dar ao homem o Espírito Santo, foi para dar ao homem o agente soberano que nos leva à plena comunhão com o nosso Criador. O terceiro sopro de Deus
pode ser encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4, onde lemos: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nesse terceiro soprar de Deus, foi simplesmente um som de um vento que simbolizou, que marcou, que colocou um início em uma grande caminhada, em uma grande batalha espiritual, em um grande desafio missionário que a igreja, a sua igreja, deveria vivenciar e viver. Em Gênesis capítulo 2, o Senhor formou o homem e soprou para que ele se tornasse alma vivente. Em João 20, 22 e 23, o Senhor Jesus Cristo assoprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo para que eles tivessem realmente vida espiritual, além da vida física. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, o Senhor do céu assoprou sobre a sua igreja, a igreja que ele deseja, para que essa igreja entendesse que agora, como um ser vivo, um organismo vivo e uma organização, para que ela entendesse que como alguém que tem vida porque tem Cristo e o Espírito Santo, ela, neste entendimento, desempenhasse o seu papel fundamental de avançar sobre a terra, anunciando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Fé, Pentecostes e missões. Querido, a chama não pode apagar, o fogo jamais pode cessar. Por Deus, por Cristo andando no Espírito Santo de poder e de fogo. Que Deus te abençoe em o nome precioso de Jesus Cristo.